O roteirista da minissérie Brasil, ele está fora de controle. Sinceramente, bem, tem um tempo, na verdade, já tem aí um bocado de anos, que o roteirista já perdeu a mão e está fazendo umas coisas aí muito esquisitas. Mas a última história, né, sem pé nem cabeça, a última história dessa minissérie caótica que é o Brasil, foi ontem, quando o Frederic Wassef, que é o advogado da família Bolsonaro, né, advogado do Bolsonaro, e que estava escondendo o Fabrício Queiroz, o suspeito de ser o operador do esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando o advogado do Bolsonaro se envolveu numa treta em Brasília, num restaurante, numa briga de faca. A história que se conta é o seguinte, que o Wassef teria mexido com a mulher de alguém, com a esposa de alguém, o marido ficou nervoso, pegou uma faca e saiu correndo atrás do advogado. Essa é a história contada. O Wassef tem uma outra versão, mas antes de pôr os vídeos aqui da briga, da treta para vocês, já vou pedir para que vocês deixem a sua curtida aqui embaixo, deixem seu comentário, bom domingo, Henry, como estão as coisas por aí, e também já se inscreva no canal, porque a meta nossa é de 700 mil inscritos até o fim desse ano. E vamos ver agora os vídeos. Em primeiro, da briga, uma parte da briga pelo menos, eu não posso pôr tudo aqui porque senão o YouTube corta aqui o vídeo, mas uma parte da briga e depois o Frederic Wassef, advogado do Bolsonaro, contando sua versão. Vamos assistir. Você vai embora agora! Vocês estão conversando. Vai mexer com a minha mulher que tá fraca, rapaz! Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Eu sofri uma tentativa de homicídio à faca. Assim como fizeram com o presidente Bolsonaro de tentar esfaqueá-lo na barriga, tentaram me esfaquear hoje. Tudo está filmado no circuito de segurança do restaurante. O restaurante inteiro é testemunha. Fui agredido e ameaçado pelo simples fato de ser advogado do presidente e da família Bolsonaro. Por uma senhora de mais de 60 anos de idade, que disse que odeia o presidente, que odeia a família Bolsonaro, uma esquerdista, uma pessoa de esquerda, e está me atacando por exercer a minha função como advogado. Ontem eu dei uma entrevista no Conjuro de 1 hora, mais de 30 mil pessoas assistiram, e eu estou denunciando isso ao Brasil. Eu estou sofrendo uma campanha de massacre midiático, onde estão jogando a população contra mim. Quase eu perdi minha vida hoje com uma facada, tive que correr e fugir. Teve uma menina que já filmou, está filmada essa agressão que eu sofri, e eu quase perdi minha vida no dia de hoje. Depois eu O senhor estava no restaurante... Chicago Grill. Fui mexer com ela, as imagens mostram que é uma mentira. Ela estava no banheiro, eu nem vi ela, estava a 15 metros de distância e ela é que me agrediu. Uma senhora que eu ia olhar achar que era minha mãe ou minha avó. Mentira. Você conseguiu as imagens? Você conseguiu as imagens, você nesse momento? Já. Ele foi preso, tá? Foi preso. O que tentou me matar foi preso. Foi a senhora? Não, realmente, como eu falei, é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Você tem um sujeito, né, representando o presidente da República, bem, é advogado, né, mas de certo modo também traz junto consigo aqui o peso de estar representando o presidente. Mas há duas versões dessa história. Como vocês viram, tem uma versão de quem contou a história, de quem estava lá, de que o Wassef teria mexido com a esposa desse cara, né, que estava bem nervoso ali, e a versão do Wassef é que a mulher era esquerdista, era uma comunista enlouquecida que saiu correndo atrás dele com uma faca. A mulher não aparece nas imagens, não há nenhuma mulher com faca, só há esse cara aí com a faca, então, sei lá, a história está meio mal contada, está meio estranha, mas eu quero aproveitar essa situação, né, eu falei sobre o roteirista do Brasil, para falar um pouquinho sobre histórias, sobre narrativas, que eu falei sobre isso recentemente, inclusive, né, mencionando o Marcos Rogério, lá, o senador na CPI, falar sobre como a gente está tentando aqui organizar o caos. Basicamente é isso, né? A gente está tentando aqui compreender o que está acontecendo. Esse é o nosso esforço diário, inclusive, né? Todos os dias a gente vem aqui tentar entender o que está se passando. E aqui a gente tem, em grande medida, na filosofia pelo menos, dois modos de se aproximar da realidade, né? Duas abordagens possíveis. De um lado você tem uma abordagem especulativa, uma abordagem de compreensão mesmo do mundo, né? Como a gente vai entender o mundo e como a gente vai usar o nosso raciocínio, a nossa razão para poder organizar essas partes soltas. Então há uma filosofia especulativa
E por outro lado, você tem uma filosofia mais prática, que é a filosofia que vai ensinar a gente a lidar com essa realidade, né? Como a gente se comporta diante do mundo, como a gente sobrevive a esse mundo caótico. Então, por um lado, você tem, por exemplo, disciplinas como a lógica. A lógica é uma disciplina especulativa, né, teórica. Então, assim, trabalha principalmente com a organização do pensamento. Você tem também, nesse lado, a ontologia ou a própria metafísica, que são disciplinas basicamente especulativas. E, por outro lado, você tem a ética. A ética é uma disciplina filosófica que trabalha com esse bem viver, com esse comportamento nosso com os outros seres humanos. Ou a filosofia política também, né? Então existem esses dois modos, né? Eu entendo que a gente está aqui o tempo todo oscilando entre esses dois universos, né? Entre a compreensão do mundo e entre a ação nesse mundo. Entre como a gente vai organizar as nossas ideias e como a gente vai aplicar isso para tentar melhorar nossas relações com os outros. Alguns filósofos trabalhavam de modo mais individual, né, como eu individualmente vou me comportar e assim contribuir com a minha parcela individual para esse mundo. E outros já pensam mais em termos coletivos, né, como coletivamente a gente pode aprimorar a realidade. Mas o fato é que nos dois âmbitos, né, nessas duas esferas, tanto na especulativa quanto na prática, a gente está trabalhando basicamente com histórias. A gente está tentando organizar o mundo através de um fio narrativo que nos dê sentido para a realidade, né? E aí há filósofos também que nem sequer tentam isso, né? Alguns filósofos pensam assim, o mundo não tem sentido, a gente está aqui tentando lidar com o absurdo da existência. Mas a gente está montando histórias para que essas histórias façam sentido para a gente e nos dê um senso de direção, para onde a gente vai, por que isso aconteceu, por que a gente faz essas coisas como a gente faz? Por que as coisas se deram desse modo? Né? Qual é o sentido da história, por exemplo? Né? A organização dos eventos, uma coisa após a outra, e isso causou isso. Então a gente está o tempo todo tentando compreender o mundo e montar esse quebra-cabeça e, de certo modo, usar essa compreensão para aprimorar a nossa existência. Eu falo isso porque, naturalmente, como você pode perceber, existem as mais distintas interpretações sobre o mundo, né? Existem os mais diferentes pontos de vista e as pessoas mostram suas versões como se fossem verdadeiras, obviamente. Cada um defende sua posição porque realmente acredita, na maior parte dos casos, de que a sua visão do mundo e o seu modo de viver é o melhor do que o dos demais. A gente faz isso aqui, né? Quando a gente vem aqui todos os dias, quando eu venho aqui todos os dias pelo menos, eu estou aqui apresentando para vocês o que eu entendo que é a visão sobre a realidade, a minha visão pelo menos sobre a realidade, e qual é, na minha leitura, o melhor modo de se comportar diante dos eventos, diante dos conflitos, diante dos problemas. Quando eu venho aqui e proponho, por exemplo, que a gente lide de maneira racional com as questões, e que a gente tente, sabe, compreender as coisas, e que a gente tente lidar da maneira mais fria possível e racional com as coisas, é porque isso me parece o modo mais sensato, obviamente, de lidar com as questões. Se a gente age de maneira passional, se a gente age de maneira, sabe, irracional, a gente está propenso ao erro. Como eu falei ontem, inclusive, ontem eu falei sobre isso, né, como algumas figuras exploram os medos, exploram, sabe, a raiva das pessoas para canalizar essa energia num sentido e agir de modo irracional, e assim fica muito mais fácil manipular as pessoas. Quando a gente age de maneira racional, quando a gente age de maneira ponderada, que a gente para e pensa sobre as coisas, a gente é muito menos propenso ao erro. Então, quando eu proponho, vamos pensar essas questões, vamos dar um passo para trás, vamos refletir sobre isso, é justamente porque a gente tem o cuidado de, na hora de agir sobre o mundo, né, de atuar sobre o mundo, a gente age de maneira consciente, criteriosa, analítica sobre o mundo. E depois tem a ver com as questões éticas também, como eu sempre falo aqui, né? O modo como a gente vai lidar com as demais pessoas e principalmente nesse momento agora que a gente está com um monte de turbulência política e conflitos e polarização, como a gente vai lidar com as pessoas com as quais a gente discorda também. E é claro que sempre há uma linha de corte, né? Sempre há um ponto no qual a gente não pode passar, a gente não deve passar. A gente tem que pensar que no modelo que a gente vive, né, social que a gente trabalha, há um limite, obviamente. Há um limite de comportamento, há um limite de aceitação de certos comportamentos, que tem a ver, em parte, com crimes dentro do nosso ordenamento jurídico, né, do modo como as leis foram estabelecidas, em parte tem a ver com crimes, mas também, em parte, tem a ver com comportamentos que são antiéticos, comportamentos que são, entre aspas, imorais. E eu percebo, em grande parte, quando a gente fala de debate, ou mesmo de compreensão da realidade, a gente fala de comportamentos antiéticos, de pessoas que
ultrapassam certos limites, que seriam os limites do comportamento minimamente aceitável entre os demais seres humanos, ultrapassam esses limites e agem com o intuito de destruir o outro. E isso é muito perigoso. Porque, como eu falei, do mesmo modo que a gente acha que a gente tem razão, o outro também acha que tem razão. Porque quando a gente trabalha com a noção de regime democrático, ou de democracias, a gente trabalha com essa noção de que a gente está num regime no qual as mais diferentes vozes, as mais diferentes posições, as mais diferentes visões de mundo, as mais diferentes propostas e objetivos convivem de maneira mais ou menos harmoniosa, né? Então, assim, cada grupo tem o seu direito de participar desse debate, de participar dessa disputa política, de participar desse cenário dentro das regras desse jogo. E daí cada um de nós aqui vai tentar buscar o nosso espaço. É claro que isso é um jogo assimétrico, é claro que eu não vou negar isso, não vou dizer que é um jogo perfeito, porque não é perfeito. É claro que quem tem mais grana ou tem mais poder vai conseguir distorcer esse jogo a seu favor. E é por isso que é necessária a organização. É por isso que os grupos minoritários, os grupos que são mais frágeis, precisam se organizar e tentar disputar esse poder e tentar disputar esse jogo dentro das suas possibilidades. Mas esse jogo prevê que diferentes vozes participem. Só que, e aqui a gente vai retornar, né, mais uma vez ao paradoxo da intolerância, que aparece numa das obras do Karl Popper, e ele se refere aqui, na verdade, ao Platão. É claro que você tem esse tal paradoxo da intolerância, que é aquela coisa, né, que prevê que quando você tem intolerantes no jogo, vozes intolerantes, e que propõem a destruição do outro, por exemplo, que a gente, mesmo sendo tolerantes, mesmo tolerando diferentes perspectivas sobre a realidade, não possa ser tolerante com quem é intolerante. Não possa aceitar discurso de ódio, por exemplo. Não possa aceitar nazista, não possa aceitar supremacista branco, não possa aceitar pessoas que não estão dispostas a atuar dentro das regras desse jogo. Então aqui, em grande parte, né, ao longo desses últimos anos, o esforço foi de denunciar essas vozes intolerantes, de mostrar como elas atuam, de quais são as táticas discursivas delas e as táticas práticas também, né, como eles jogam esse jogo e como eles tentam destruir esse jogo. Porque a intenção do intolerante é que a voz dele seja a única predominante e que todas as demais sejam silenciadas. E aí que é o risco de a gente atuar de maneira emocional diante desse jogo. Quando a gente vê um intolerante e a gente, como reação emocional, extrapola os limites da razoabilidade, e esse é o paradoxo da intolerância, na verdade, porque você se torna intolerante para enfrentar a intolerância, há um grande risco de que essa intolerância não se volte apenas contra quem é intolerante, mas também passe a se voltar contra os demais grupos diferentes dos nossos. Eu não sei se estou me fazendo claro aqui. Porque eu entendo, né, eu percebo pelo menos, né, que as pessoas estão tão à flor da pele, e com razão, não posso dizer que não haja razão para isso, né? As pessoas estão emputecidas. Há uma série de problemas no Brasil agora que deixa as pessoas nervosas, né? A fome, como se diz agora, né? A fragilidade alimentar, eu tenho um outro termo que utilizam agora para dourar a pílula, né? Pessoas passando fome agora, existe uma tremenda injustiça social no Brasil, existe racismo, existe homofobia, existe machismo, existe um monte de questões problemáticas no Brasil, e desde há muitos séculos, na verdade, não é de hoje, né? Mas existem um monte de questões que são emergenciais para as pessoas, e elas estão putas, elas querem uma resolução imediata. Mas quando se entra nesse espírito de, bem, eu estou certo e todos os demais estão errados, aí é quando o negócio começa a desmoronar. E eu percebo essa energia. Eu percebo essa energia porque mesmo entre vocês, eu repetindo todos os dias essa questão da ética, da racionalidade, mesmo assim eu percebo que muitos comentários vêm nesse tom. Eu posso dizer que é preocupante, porque é uma escalada, né? É uma escalada, e isso vem escalando. A gente tem falado de violência aqui, da escalada de violência, da possibilidade da violência, que é uma estratégia, inclusive, dos populistas de extrema-direita, que é a promessa da violência. Já mencionei aqui o trabalho do Federico Finkelstein, no livro dele From Fascism to Populism, no qual ele fala sobre isso, né? A diferença do fascismo e do populismo de extrema-direita é justamente isso. O fascismo glorifica a violência e a violência é iminente, e é aplicada muitas vezes, enquanto que no populismo de extrema-direita, que a gente poderia dizer que é o Bolsonaro isso, o Bolsonaro, o Trump, o que há é a promessa da violência e, uma hora ou outra, essa promessa pode se concretizar e a tendência das pessoas é pensar que a resposta é mais violência. E aí entra na espiral, a espiral do ódio. Só retornando aqui ao caso do Václav, né, quando ele vai e diz que a versão dele, né, na história dele, na narrativa dele, a história dele é que uma esquerdista doida queria esfaqueá-lo, assim como a Adélio fez com o Bolsonaro,
Isso faz sentido para quem é apoiador do presidente, justamente porque é essa linguagem da violência. Justamente porque, para eles, é plausível pensar que a esquerda está o tempo todo planejando algum tipo de ato de violência contra os conservadores, né, contra o cidadão de bem. E a gente tem que pensar aqui no espaço da coerência, né? Quando a história ela é montada de certo modo que para quem ouve essa história, para quem compactua com esses valores, acha que ela faz sentido. Ninguém acredita numa história porque ela não faz sentido. Você acredita na história porque ela tem coerência, porque ela faz sentido para você. E daí a gente entra aqui, né, vou retornar a esse tópico, porque ele sempre vai aparecer por aqui, das fake news e das teorias conspiratórias. Porque elas seduzem as pessoas justamente porque elas possuem sentido, justamente porque elas fazem sentido. E daí, eu tô lendo alguns livros sobre esse assunto, na verdade. Eu tô lendo agora um que se chama Suspicious Minds, e eu li recentemente um sobre o QAnon. Eu não me recordo se foi no Suspicious Minds ou no sobre o QAnon. E tem um trecho no qual o autor fala o seguinte, que fizeram um teste psicológico às pessoas, né? Tem vários testes, na verdade, para medir, né, a propensão que as pessoas têm para aceitar a teoria conspiratória ou não. E segundo o autor do Suspicious Minds, que é um psicólogo, aceitar essas versões conspiratórias não é um desvio nosso, não é uma deformação da nossa mente, não é, sabe, uma pessoa paranoica ou doida que faz isso. Na verdade, todos nós somos propensos a isso, de um modo ou de outro. Só que fizeram um teste psicológico no qual eles entregaram um questionário para um grupo com várias teorias conspiratórias ali naquele questionário. E as pessoas tinham que responder se elas pensavam que tal teoria conspiratória era verdadeira ou falsa. É claro que eles não sabiam que era uma teoria conspiratória, né? Mas, por exemplo, 11 de setembro, se achavam que era uma obra dos terroristas islâmicos ou se achavam que era um trabalho interno do governo Bush para levar a guerra do Iraque. Ou, por exemplo, JFK, o Kennedy. Se o assassinato do Kennedy foi o Lee Harvey Oswald sozinho que matou o Kennedy, ou se foi uma conspiração do governo norte-americano, do Lyndon Johnson, com a CIA, para derrubar o Kennedy e, sei lá, perpetuar a guerra no Vietnã. Ou, por exemplo, se o homem chegou de fato à Lua ou se ele jamais pisou na Lua e isso é uma conspiração, sabe, para enganar a população. Ou seja, várias conspirações que a gente poderia imaginar ali, né? Ou a facada do Bolsonaro, né? Aqui sou eu incluindo. Se realmente foi a Adele que esfaqueou o Bolsonaro ou se foi uma conspiração do Bolsonaro, da campanha eleitoral do Bolsonaro para ganhar a eleição. Ou seja, você tem ali várias teorias conspiratórias e daí eles medem a propensão das pessoas para isso. Só que tem um detalhe nessa história. De um lado, eles entregaram esse questionário para pessoas que simplesmente pegaram as perguntas e responderam, e do outro lado eles entregaram para um grupo de pessoas que antes de preencher o questionário, eles pediram para que eles entrassem numa salinha e organizassem uma mesa. Tinha uma mesa bagunçada e eles deviam organizar a mesa, arrumar a mesa. E das pessoas que organizaram a mesa, as pessoas que arrumaram a mesa antes, elas, na hora de responder o questionário, elas foram menos propensas a aceitar as teorias conspiratórias do que as pessoas que não organizaram a mesa. E daí, a especulação por trás disso, né, a hipótese levantada, é que a teoria conspiratória, ou essas narrativas que a gente constrói para explicar o mundo, né, não apenas a teoria conspiratória, mas todas as narrativas que a gente usa para explicar o mundo, são modos que a gente possui para ordenar o caos, para tentar organizar essas pontas soltas, essas coisas que não se encaixam, essas histórias que não batem, esses fatos que estão desconectados, é de tentar conectar isso, de tentar organizar a realidade e dar uma explicação coerente para coisas que a gente não entende, para coisas que não fazem sentido. Então, todos nós aqui estamos tentando ordenar o caos. É isso. Estamos tentando ordenar o caos. E para mim, na verdade, né, até pensando aqui individualmente, né, aqui só jogando um parênteses aqui, pensando individualmente, o meu modo de arrumar a mesa antes de ordenar o caos são dois métodos que eu tenho. Um deles é jogar xadrez. Antes de gravar um vídeo aqui, eu sempre jogo uma partida de xadrez, e na verdade nem importa o resultado do xadrez ou não, se vou ganhar ou perder, mas geralmente é só para poder meio que pensar um pouco nas coisas, né, organizar o caos. E outro modo que eu tenho também é a genealogia, é montar a árvore genealógica. Eu já falei para vocês sobre isso, que é o meu modo de organizar o caos. Você tem lá a árvore genealógica, você vai organizando as coisas, vai organizando a mesa, arrumando a mesa. Talvez seja um modo interessante, né, para as pessoas começarem agora a se precaver, de certo modo, dessas narrativas mirabolantes para explicar o mundo. É descobrir algum modo para que você organize a sua mente, organize o caos antes de abordar as narrativas, antes de abordar essas histórias contadas sobre o mundo.
Esse vídeo aqui quase autoajuda, na verdade, né? É quase uma autoajuda. É arranjar um modo para que as pessoas não caiam nessa conversa fiada. E não caiam nesse papo que é claramente mirabolante muitas vezes e não sejam enganados. Mas foi só um devaneio esse vídeo aqui, na verdade, né? Eu estava pensando sobre isso. Eu estava aqui jogando xadrez antes e me veio isso aqui. Mas eu quero saber o que vocês pensam aqui. Foi um devaneio mesmo, isso aqui foi um devaneio. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui do Vacef no começo do vídeo, né? Brigando com faca no restaurante em Brasília. Esse é o grau, né? Esse é a conjuntura no Brasil hoje, né? É como as coisas chegaram, sinceramente, assim, é inacreditável. Também sobre o que você pensa sobre esse modo que a gente possui para organizar a nossa percepção da realidade, organizar essa bagunça que é o mundo, né? O mundo é uma bagunça, é um caos. Como a gente faz para organizar isso? E se você tem algum método pessoal seu para organizar as ideias, o que você faz aí? Como você arruma a sua mesa antes de considerar e refletir sobre a realidade? Como você faz isso? E falando de narrativas também, recomendo que vocês confiram o meu curso lá no ICL sobre escritas narrativas, que basicamente é um modo de organizar o caos também, só que usando histórias para isso, né? Usando ficção para isso, como contar uma história, como elaborar a sua história, como dar coerência para a sua história. Então se inscreva lá no curso do ICL sobre escritas narrativas e me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e se cuidem por aí, gente.